Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h21, nós estamos com o T-News para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Um bom dia para você, quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Eu sou Clarison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clarison. Bom dia para você, ouvinte do T-News. E hoje nós damos sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa e hoje nós contamos com a participação do candidato Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade da coligação Cidade Forte e para Todos. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Clarison. Bom dia, Marely. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Uma satisfação estar aqui com vocês. Candidato, o senhor teve uma ascensão muito rápida na política, foi eleito vereador em 2012, foi presidente da Câmara e em 2014 conseguiu a eleição para deputado federal. Por muito tempo, Ponta Grossa lutou por isso, para ter mais representantes em Brasília. E nesse sentido, a população questiona se seria o momento adequado do senhor ser candidato a prefeito e se a cidade não será prejudicada. Vamos supor que o senhor seja eleito, aí Ponta Grossa ficaria com apenas um deputado federal. O senhor não acha que isso pode prejudicar a cidade? Eu acredito que não. Um deputado federal tem que trabalhar em sintonia com a prefeitura para conseguir os recursos. E o único prefeito que não me visitou durante o meu mandato de deputado foi o prefeito de Ponta Grossa, porque ele prefere fazer uma defesa pessoal da sua família, porque o seu irmão é deputado, e ele deixa a cidade em segundo plano. Eu consegui recursos para Ponta Grossa, mas também perdi recursos, porque a prefeitura estava sem certidão para receber esses recursos. E Ponta Grossa precisa se organizar internamente. Antes de eu pensar em ser um apoiador da cidade de Ponta Grossa, a cidade de Ponta Grossa precisa de um administrador. E a cidade está sofrendo muito por causa disso. Por isso eu coloquei um projeto com um grupo de pessoas que conhece a cidade de Ponta Grossa, um grupo competente, e eu terei muito apoio lá em Brasília, porque conheço os caminhos e porque não tenho famílias dentro da política que eu vou fechar as portas para pensar na minha família e não pensar na cidade de Ponta Grossa. Agora, candidato, o senhor tem 27 anos. O senhor não acha que ainda é muito novo para disputar? O senhor acha que tem capacidade para administrar uma cidade como Ponta Grossa? Eu acredito que a experiência de vida de uma pessoa não se dá pela idade, se dá pelo que ela passou na vida dela. E eu, Clarison, desde muito cedo, comecei a trabalhar. Eu já sou pai de família, eu tenho experiência administrativa, eu administrei a Câmara Municipal de Ponta Grossa, que é o mesmo papel que um prefeito tem. Nunca tive um processo por corrupção, um processo por improbidade administrativa, um processo por equívocos administrativos. Tenho experiência legislativa do municipal, experiência legislativa federal e conheço a cidade de Ponta Grossa. E o principal, eu me cerquei de pessoas extremamente competentes, como é o caso do professor Miguel Sanches Neto, que me acompanha aqui hoje, que é uma referência na nossa cidade. Eu poderia citar inúmeras outras pessoas. E eu conheço a cidade de Ponta Grossa. Nós temos inúmeros casos de jovens políticos, administradores, que conseguiram com sucesso administrar municípios. E muitas pessoas dizem isso talvez porque eu não seja filho de político. Se eu fosse filho de político, eu não receberia essa crítica dos meus adversários. Agora, eu acredito que eu estou preparado, eu já provei isso quando eu administrei a Câmara Municipal de Ponta Grossa e com muito orgulho, eu tenho certeza absoluta que eu conseguirei administrar bem a nossa cidade que está precisando de um político administrador, de um político não que pense em politicagem. Candidato, muito se fala a respeito das suas alianças com o PT. O senhor foi muito criticado por ter votado contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em um momento em que muitas pessoas foram às ruas pedindo a saída da presidente, e isso não foi diferente em Ponta Grossa. Portanto, mais uma vez, uma oportunidade do senhor explicar por que o senhor votou contra o impeachment e o impacto que isso teve, principalmente no primeiro turno das eleições. Eu vou ser bem direto nessa resposta em respeito a todas as pessoas que de fato não entenderam isso. Primeiro, que essa é a maior prova de que eu não sou suscetível a pressões e de que eu faço aquilo, as decisões que eu tomo na política, eu não faço pensando em mim. Hoje fica um pouco mais fácil de entender o que eu estou falando. O Brasil entra num colapso nesse momento, teve a aprovação dessa PEC 241, que as pessoas ainda não têm todas as informações, mas ela significa o congelamento de investimentos em áreas importantíssimas, como a saúde e a educação. É isso que eu não queria.
de maneira muito simples. O Cunha agora está preso. Ele coordenou esse processo porque governava com o Temer. E eu queria nova eleição. Eu não defendo o PT. Eu não defendo nenhum partido e nem uma pessoa que esteja envolvida em processo de corrupção. Eu estou aliado em Ponta Grossa com alguns partidos porque tem pessoas boas e competentes aqui que não respondem a processos na justiça por corrupção e que me ajudaram a montar uma proposta para a cidade. Pessoas de bem. Agora, eu não tenho alianças com partidos políticos. E eu acredito que existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. Agora, você que ainda tem dúvida, basta entrar lá nas minhas redes sociais e ver o meu voto no dia. Eu digo, nem Dilma, nem Temer. Porque eu sempre defendi uma nova eleição. Porque eu sabia o que estava por trás. E agora vão tirar o direito da aposentadoria adquirido e estão tirando o dinheiro da saúde e da educação. Ponto. Eu queria uma nova eleição. Eu achava que a Dilma não deveria de continuar, mas achava que o Temer não deveria de entrar. E uma nova eleição era a única solução. Entrei inclusive na justiça para que isso acontecesse. Também é importante citar, nesse caso, que eu sou o autor, junto com o meu partido, do pedido de cassação do Eduardo Cunha. E essa era a contradição naquele momento do processo. Que eu sou o autor do pedido, junto com a rede, da cassação do Delcídio, no Senado Federal. É o meu partido que entrou com o pedido, que era do PT. Eu cuidei do processo de cassação da ex-vereadora, que era do PT em Ponta Grossa. Isso prova que não é por aliança política, por partido político. Tem que ser pela moralidade. E era isso que precisava acontecer naquele momento. Mas como o senhor vai governar junto com esses partidos aqui na Prefeitura de Ponta Grossa, já que o senhor tem do lado o PT, tem o PMDB, como vai ser? Tem pessoas que não são corruptas dentro do partido? Não entregarei para partido, não vou governar com partidos. Eu vou governar com pessoas competentes e técnicas e pessoas de bem. Não existe aliança, não existe entregação de secretarias para partidos políticos. Esse é o grande erro da política. Eu vou governar com pessoas. Existem partidos que estão comigo que podem não ter nenhuma pessoa na administração. O PT vai ter? Porque precisa. Não montei secretaria porque não é o momento. Como eu não vou entregar para partidos, eu respondo para você que não. O PT não vai ter nenhuma, porque eu não vou entregar para partidos. Eu vou conversar com pessoas competentes nas áreas que elas possam governar junto comigo e entregar para a população aquilo que eu estou apresentando no meu plano de governo. O senhor tem feito algumas inserções, principalmente na TV, no rádio, explicando a sua questão partidária, dizendo que o senhor não é do PT e que seus opositores tentam ligar a sua imagem ao PT, mas na verdade o senhor tem o apoio do PT e do PMDB em sua campanha. E o senhor coloca que o senhor é da rede e não do PT. Mas como é que o senhor rebate as críticas? Essas críticas não são só em Ponta Grossa, mas nacionais, de que a rede de sustentabilidade, na verdade, virou um puxadinho do PT. Essas não são críticas nacionais, são críticas pontuais de concorrentes políticos que não querem debater problemas verdadeiros. Por que o PT é criticado? O PT é criticado não pelas coisas boas que o PT fez, como Minha Casa Minha Vida, como Restaurante Popular, como Protransporte, como programas sociais que tiraram pessoas da miséria. O PT é criticado com razão pela corrupção. E a corrupção não é comigo que está nesse momento. A corrupção está do lado do meu adversário, que responde por funcionários fantasmas, que responde por desvio de dinheiro público, que responde por improbidade administrativa e agora foi acusado inclusive de pedaladas fiscais. Eu não tenho processos na justiça por corrupção contra mim. O meu adversário tem. A crítica ao PT é pela corrupção de maneira justa. Agora, nós devemos analisar todos os corruptos e todos os que têm processo. E quem tem processos é o meu adversário e não eu. Por isso, a importância de fazer essa análise, porque é o futuro da cidade que está em jogo. Agora, candidato, o senhor falou da PEC 241, ainda falando sobre Brasília, e o senhor, inclusive, não tem ido a algumas sessões na Câmara Federal e votou no primeiro turno lá, na primeira votação da PEC 241, contra esse teto de limite dos gastos. O senhor é contra o teto de limite dos gastos? Claro que não, eu sou a favor de ter um teto de limite de gastos. O problema é aonde você limitar. Nessa semana o senhor não participou da votação, né? Só para esclarecer. Eu estive em Brasília na segunda-feira e na terça-feira. Na terça-feira tinha uma entrevista importante em Ponta Grossa, numa rede de TV. E era o governo que precisava de 308 votos. Então a ausência contava como voto contrário,
porque como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, quem não comparece à sessão conta como voto contrário, porque é o governo que precisava desses 308 votos. Votei, não faltei a algumas sessões, foi apenas uma sessão em todo o período eleitoral que eu não participei, porque esse é um momento importante, e fizemos o indicativo do partido na totalidade pelo voto contrário a essa PEC. Agora, eu não sou contra limitar gastos. Eu, quando presidente da Câmara, limitei gastos. O problema é que no momento de crise, aonde está aumentando a demanda pelo SUS, aonde está se aumentando a demanda pelo serviço público de saúde, não é nesse segmento que você tem que cortar. Inclusive o Conselho Nacional de Economia, a Igreja Católica, através do segmento da CNBB, e outras instituições emitiram uma nota dizendo que a PEC 241 é prejudicial aos mais pobres, é prejudicial aos trabalhadores, às cidades. Ela proíbe, por exemplo, investimentos a mais nessas áreas, então os repasses para os municípios vão diminuir. Isso significa que a qualidade de vida das pessoas vai diminuir. O FMI emitiu um parecer essa semana, o Fundo Monetário Internacional, dizendo que não há precedentes de uma proposta como essa no mundo. Eu sou a favor do limite de gastos. E por onde tem que começar, deputado, se não foi votado? Não na saúde e na educação. Nós temos hoje, por exemplo, um gasto de 9% do PIB brasileiro para fazer pagamento de juros da dívida. É preciso reformular a tributação. É preciso nós desburocratizarmos a cobrança de impostos no país. É preciso investir nesse momento para a geração de emprego, não fazer cortes nas áreas sensíveis. Não sou só eu que estou dizendo. Isso é uma proposta que está sendo criticada por vários segmentos ligados às áreas de defesa das pessoas que mais precisam de atendimento do poder público. A 241 é um limite de gastos. O problema é que é um limite de gastos em saúde e educação. Nós não estamos falando dos deputados que gastam milhões, os cargos comissionados que foram prometidos cortar e não cortaram. Seus opositores dizem que o senhor gasta bastante também na Câmara. Como é que o senhor rebate essas críticas? É uma outra mentira e não são os meus opositores. É um blog da cidade financiado pelo prefeito para fazer ataque político, financiado pelo governador de estado. No ano passado, dos 30 deputados do Paraná, eu fui o segundo que menos gastou verba pública. Esse ano, gastei muito menos que o irmão do prefeito. Está lá no portal da transparência. Então, responder boato não me deixa alegre, porque eu quero debater a cidade de Ponta Grossa. Isso é mais uma mentira. Falando então sobre a cidade de Ponta Grossa, até para que as pessoas conheçam um pouco da sua experiência. Como deputado federal, o que o senhor trouxe de concreto para o município de Ponta Grossa? Primeiro, que nós apresentamos vários projetos de leis que estão tramitando em Brasília. Ele tem um trâmite mais demorado, porque são projetos de leis a nível de Brasil. Importantíssimos. Gostaria de destacar um dos projetos que proíbe a nomeação retroativa para cargos em comissão, que os governos fazem e traz um prejuízo muito grande a toda a população, como o projeto de lei que obriga o rastreamento de veículos públicos no Brasil inteiro. Foi uma experiência muito positiva que eu tive na Câmara Municipal e que eu vou fazer caso eu seja eleito prefeito. E sobre as verbas, nós garantimos o recurso através de uma emenda impositiva de 4 milhões de reais para a construção da nova maternidade pública. Essa nova maternidade será construída em anexo ao Hospital Regional. É um projeto de uma emenda impositiva, não tem como não sair. E, inclusive, na última semana, o Hospital Regional e o Governo do Estado terminaram de mandar toda a documentação para que essa verba seja empenhada ainda esse ano e nós consigamos construir. Veja, eu estou falando de uma única verba, de 4 milhões de reais. Nós conseguimos 1 milhão de reais para o pronto-socorro, para fazer a manutenção do pronto-socorro, para comprar equipamentos, para comprar materiais de uso, que o pronto-socorro está passando por um problema gravíssimo por abandono da prefeitura. As pessoas dormem nos corredores, não tem todos os equipamentos para atender, não tem toda a infraestrutura necessária, e eu, como deputado, consegui 1 milhão de reais. Mas isso já está empenhado, é garantido esse recurso. Nós conseguimos mais de 750 mil reais para o esporte em Ponta Grossa, verba já empenhada, que será feita a compra de veículos para o transporte dos nossos atletas, de materiais esportivos. Vai ser feita a revitalização lá na Vila Cristina, de uma praça que foi abandonada pela prefeitura, que não tem infraestrutura nenhuma para atender essa demanda.
E eu consegui R$1 milhão para mobilidade urbana. Só que essa verba, ao contrário das outras que estão garantidas, essa verba foi perdida pelo município. Porque no momento em que a Caixa Econômica chamou a prefeitura para assinar o contrato, o convênio, a prefeitura não tinha certidão. Certidão é a mesma coisa que está na CIPROC. Perdemos a verba por irresponsabilidade da prefeitura. Quase R$1 milhão para a mobilidade urbana, que poderia ter as coberturas dos pontos de ônibus para as pessoas que moram nos bairros, que poderia ter uma ligação de bairro, um asfaltamento de uma ligação de bairro importante, que poderia ser utilizado em várias questões em relação ao transporte público em Ponta Grossa. E se perdeu essa verba. Agora, candidato, o senhor falou em várias verbas empenhadas. O senhor já está quase no seu segundo ano de mandato como deputado federal. O que, nada de concreto, só empenhado por enquanto? Não existe concreto. Empenhado é concreto, Clarison. É preciso entender o que significa empenhado. A população acha que é só promessa, candidato. Não, tanto que eu estou dizendo e posso dar o número do empenho. Deixa eu explicar para vocês. Um deputado, quando eu entrei em 2015 como deputado federal, você trata o orçamento um ano antes. Então eu não era deputado no ano de 2014. Em 2015, o orçamento de 2015 foi feito em 2014. E mesmo assim, eu consegui um aporte de recursos sem... Lembram daquela briga que me disseram que eu estava organizando com os deputados, pressionando o governo, que eu fui atacado? Era para garantir esses recursos. E eu estou falando apenas de Ponta Grossa. Eu poderia citar outros milhões de reais conseguidos para outras cidades. Quando você tem o empenho dessa verba, depende da prefeitura. Já está feito o processo de licitação, depende do prefeito. Se você quer criticar que não está entregue a obra ou os materiais, critique a incompetência da prefeitura. Deputado não é prefeito e não é executivo. Não é ele que entrega, não é ele que faz o processo licitatório. O deputado consegue a verba. Não dá para cobrar de um deputado ou de um vereador que ele entregue a obra ou entregue o produto, porque ele não é executivo. É preciso saber fazer a cobrança. Um deputado garante o recurso, e eu garanti. O recurso está garantido no orçamento, ele está empenhado. Não existe possibilidade dele não sair, salvo se a prefeitura tiver equívocos na licitação ou na documentação. Quando eu digo recurso empenhado, empenho é quando ele está amarrado no orçamento. Não existe possibilidade de não ser pago. A garantia de um recurso se dá quando se tem a nota do empenho. E eu tenho as notas de empenho e o recurso está garantido. Candidato, falando um pouquinho sobre a campanha... Isso é concreto. O seu adversário afirma que o senhor usou a imagem indevida em seu programa eleitoral de uma pessoa que estaria fazendo algumas reclamações em relação à saúde. Inclusive, eles divulgaram até um vídeo desta mesma pessoa dizendo que não autorizou o senhor a utilizar essas imagens. Isso realmente aconteceu? É mais uma mentira do prefeito que não tem o que mostrar da cidade. De um prefeito que afundou as finanças do município e que está mentindo para as pessoas nos programas eleitorais. Ontem à tarde saiu uma decisão da Justiça em Ponta Grossa, da doutora Noeli, determinando que o senhor Marcelo Rangel retire da televisão essa inserção porque ela não é verdadeira. Teve um senhor que estava no Hospital da Criança reclamando do atendimento, deu uma entrevista reclamando do atendimento. E no final do vídeo ele disse que autoriza. Mas essa mesma pessoa gravou um vídeo dizendo que não autorizou. Pois é, e agora essa pessoa pede indenização, foi procurada pelo lado de lá. Quem gravou essa pessoa? Aliados do prefeito. A juíza determinou a retirada. Marelli, eu repito, a justiça determinou a retirada do vídeo que me chamava de réu. Porque o prefeito colocou uma inserção dizendo que eu sou réu porque um homem não queria aparecer no meu programa. Eu, inclusive, vou perguntar para o prefeito que foge dos debates, lá na Rede Globo, no debate de sexta-feira, do que ele está me acusando de ser réu. Porque eu sei do que ele é réu. E eu vou perguntar para ele, porque a população tem que saber a verdade, sobre o que ele é réu. Ele responde a processos por funcionários fantasmas, por improbidade administrativa. Na gestão dele sumiu mais de 700 mil reais do mercado da família durante um ano. Um ano. Eu não sei se é por conveniência ou se é por má gestão, mas sumiu. E eu vou perguntar para ele. Agora, ele usou um senhor, procurou um rapaz que reclamou, é muito claro o vídeo quando ele reclama, inclusive ele fala se o prefeito vai levar o filho lá para passar o que ele passou. E a justiça já determinou a retirada e eu estou tomando as devidas providências, inclusive jurídicas, e estou representando essas pessoas. São 7 horas e 40 minutos, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos conversando com o candidato Aliel Machado.
Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h44, estamos de volta com a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje estamos conversando com o Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. Candidato, de acordo com a Secretaria de Gestão Financeira, a situação da Prefeitura de Ponta Grossa é muito complicada. O limite prudencial está em 53,67%, sendo que o máximo é de 54%, ou seja, uma situação realmente apertada. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai resolver esse problema de ordem financeira do município? O limite máximo é 54%, mas a lei já determina que a partir de 51% já começa a ter sanções em relação à prefeitura. E isso é uma das demonstrações de que a prefeitura está totalmente abandonada no quesito administrativo. Quando eu digo administrativo, é a mesma coisa que a casa das pessoas. Se você não tomar cuidado com a administração da sua casa, aquilo que você mais precisa, que é o essencial, pode sofrer com a perda de direitos, e as pessoas podem sofrer com isso. Na sua casa é um exemplo. Se você deixa de pagar a conta de luz, se você deixa de pagar a conta de água para gastar no que é desnecessário, você vai sofrer, sua família vai sofrer. A prefeitura não está pagando FGTS. Esse índice que está em 53,6, divulgado pela própria prefeitura, ela é extremamente grave e precisa-se urgentemente ser tomada uma providência. Eu, no início do meu mandato, vou cortar 50% dos cargos comissionados. Eu estou falando na metade daqueles cargos que são utilizados para fazer politicagem. Você que está me ouvindo, cidadão, no início do governo, quando nós não tínhamos crise ainda, o prefeito aumentou quase 100 cargos comissionados. 100. Pessoas que ele fez aliança com com vereadores, que ele fez alianças com grupos políticos, o senhor com não partidos. fez alianças com ninguém? Nunca fiz com ninguém. Eu cortei cargos comissionados, eu assumi a presidência da Câmara e diminuí o número de cargos por gabinete. Isso não é fazer aliança. E o prefeito aumentou em 100 cargos comissionados, mais de 100 ao longo da gestão. Sabe o que ele fez para cobrir isso? Ele aumentou a sua taxa do lixo em 37%. Ele aumentou o IPTU da casa das pessoas. Ele fez um avião tirar foto da sua casa aí e aumentou o IPTU para pagar a ineficiência de gestão dele. Isso não pode acontecer. Por isso, eu vou dar um exemplo para a população cortando na própria carne. Já no primeiro mês do meu governo, eu vou cortar 50% dos cargos comissionados, para que a prefeitura comece a colocar nos trilhos as suas finanças, recupere o índice de investimento em pessoal, para que a gente possa fazer os concursos, chamar os funcionários concursados que há necessidade nas áreas importantes, como educação, saúde, e para que as pessoas entendam. Quando nós estamos nesse limite que nós estamos hoje, você é proibido de chamar funcionários concursados. Então, por exemplo, você precisa chamar um médico. Você não pode chamar, é proibido por lei, porque você estourou o limite prudencial. E é nessa situação que nós estamos nesse momento. Candidato, nós temos a dívida da prefeitura que chega a mais de 306 milhões de reais. Como o senhor, caso seja eleito, vai pagar essa dívida e como vai fazer? Primeiramente, por que nós temos essa dívida? Porque o prefeito endividou a cidade com coisas não prioritárias e não foram dívidas boas. Só no INSS, a dívida do município aumentou nesses 4 anos em mais de 20 milhões de reais. Aumentou. Sabe o que é isso? Ineficiência. Ele não pagou obrigações que era de sua gestão, e isso trará prejuízos graves à cidade de Ponta Grossa, porque quando você se endivida, a cidade perde poder de investimento em áreas prioritárias. Nós teremos uma gestão muito eficiente. Começaremos pela estrutura do ISS. Os funcionários da prefeitura que são os responsáveis em fazer as cobranças que as empresas devem à cidade de Ponta Grossa. As grandes empresas, as grandes corporações que devem milhões de reais. É uma maneira de nós recuperarmos, de nós buscarmos esses recursos que são devidos ao município para quitar essas dívidas. De outra maneira, é gastar no que não for importante. É deixar de gastar naquilo que não for importante. Por quê? O prefeito, só vou dar um exemplo. O prefeito gastou 136 mil reais, isso que eu não estou contando nem os funcionários. É um pequeno exemplo. Na tocha, no momento de crise.
Sabe quanto gastou outros municípios parecidos com a nossa cidade, de tamanho do porte da nossa cidade? 50 mil reais. Sabe o que é isso? Ineficiência. O prefeito trocou o asfalto lá do Jardim América, que é uma obra importante, mas trouxe o endividamento de um asfalto que já estava bom, que o prefeito não pode cobrar nem contribuição de melhoria. Mais de 1.300.000 reais. Um asfalto que já estava bom. Se você está aí agora na sua rua, se você passa por buracos na sua rua, se a sua rua está como uma panela, o prefeito preferiu trocar o asfalto lá de próximo, onde ele mora, no Jardim América. Isso endividou ainda mais o município. É preciso ter responsabilidade nos gastos, e é isso que eu vou fazer. Agora, o senhor falou, claro, no corte de cargos em comissão, mas sabemos que o problema é mais profundo ainda e que só isso não resolve. E há um certo receio, principalmente da população, de que, independente de quem seja o próximo prefeito, tem que tomar algumas medidas para resolver essa situação financeira. No Paraná, por exemplo, nós tivemos esse exemplo de um ajuste fiscal que, segundo o governo do estado, foi necessário, mas acabou penalizando a população. O senhor acha que tem como resolver esses problemas financeiros sem aumentar impostos, sem penalizar a população? A propaganda do Beto Richa dizia o seguinte: estamos no rumo certo. Beto Richa dizia isso em 2014. Estamos no rumo certo. Nós vimos o que aconteceu depois. Bomba em professores, retirada de direito de funcionários públicos, aumento do IPVA em mais de 40%. Infelizmente, é o mesmo rumo certo que o nosso prefeito está dizendo. É um rumo que vai cobrar uma fatura muito forte das pessoas. Na verdade, já está cobrando, Marelli. Nós temos entidades assistenciais que não recebem há meses. Nós temos contratos que não são pagos há meses. Mas se o senhor for eleito, por exemplo, o senhor não vai aumentar impostos? Eu preciso fazer uma análise do que está acontecendo para responder a pergunta. Um bom administrador tem que ter prioridade. Eu não posso ir para a televisão e dizer que eu estou colocando um xisto bituminoso de um material doado pela Rodonorte, enquanto nós temos problemas de crianças que têm deficiência, que são deficientes, que estão há 4 meses sem receber fralda, porque a prefeitura não tem uma boa gestão. O que eu estou falando para você, que está me ouvindo, é que tem crianças hoje, há 4 meses, sem receber fralda no posto de saúde, idosos, que é um direito seu, porque a prefeitura não entrega. Eu vou conseguir colocar nos trilhos, por isso, Marelli, que os meus compromissos de campanha, eu já estou dizendo que 90% deles eu começarei a implantar a partir de 2018. Porque o ano de 2017 é um ano de colocar a casa em ordem. Eu vou usar o orçamento para quitar essas dívidas e pagar aquilo que é mais importante, para depois colocar a cidade em ordem e poder fazer os investimentos necessários. Eu acho que eu consigo, porque nós temos a previsão de crescimento de orçamento, porque faremos uma fiscalização muito efetiva em relação às dívidas que grandes empresas têm com o município também. O senhor acha que dá para resolver esses problemas de ordem financeira sem penalizar a população, sem subir IPTU, sem subir taxa de coleta, sem, como o senhor mesmo criticou aqui, esses aumentos, daí o senhor também não vai fazer isso? Aumento de IPTU, aumento dessas taxas, eu não farei. Nós podemos ter uma revisão de quem não está pagando. Errado. É preciso ser justo com quem paga. Porque existe lá o trabalhador que ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários por mês que paga em dia. Não se pode deixar que grandes corporações, pessoas que têm dívidas grandes com o município, deixem de pagar as suas dívidas. Isso eu não vou deixar acontecer porque eu não tenho amarras políticas. Agora, candidato, falando sobre a área de saúde pública, nós temos aqui a falta de médicos especialistas aqui na cidade de Ponta Grossa. O senhor, em seu plano de governo, fala que os CAS vão se tornar centros regionais de especialidades. Quero saber, a gente sabe da folha de pagamento, problema de contratação aqui em Ponta Grossa, como fazer isso, contratar médicos profissionais para esses centros regionais de especialidades? Bem simples. A média e alta complexidade é responsabilidade do governo do estado. A prefeitura já está gastando hoje milhões de reais, por exemplo, para manter o postinho ali que chamam de Hospital da Criança. Que uma criança com apendicite não pode ser atendida ali porque não tem centro cirúrgico funcionando, porque não tem UTI, porque não tem o atendimento adequado que as nossas crianças precisam. A saúde está um caos. As unidades de saúde estão fechadas. Quando tem médico, não tem remédio. Quando tem remédio, não tem médico. Tem unidades de saúde que estão com o telefone cortado. Unidades de saúde que as pessoas precisam sair 5 horas da manhã porque só tem 10 consultas no dia. Então elas não conseguem marcar uma consulta. Isso precisa ser revisto através de gestão. Como eu vou fazer com os especialistas? Vou cobrar o que é obrigação do governo do estado.
Vou fazer uma parceria, se for necessário, darei a contrapartida que o município pode dar, darei estrutura de espaços, como é o caso dos CAS, pois é ali que eu farei, e o governo do estado pode fazer um contrato com uma empresa. Nós vamos pegar as especialidades das doenças crônicas, que são as mais urgentes, onde os médicos das unidades básicas de saúde fazem os encaminhamentos para fazer o atendimento dessas pessoas. Um exemplo, cardiologista, pneumologista, pediatra, oftalmologista, que são pessoas que têm esses problemas, às vezes crônicos, principalmente o cardio, o pneumologista, e que precisam de um local adequado para serem atendidos. Só com isso, com o ortopedista, nós vamos diminuir bastante a fila. Não é um valor tão alto, podemos fazer essa parceria com o governo do estado, e o governo do estado pode fazer a contratação e o município dar uma contrapartida. E se não acontecer isso, candidato? Vai acontecer, porque o governo do estado tem obrigação por lei. O problema é que nós temos um prefeito que é amiguinho do governador e não tem coragem de expor o que precisa ser resolvido, como é o caso do ML. Um bom prefeito... Mas se mesmo sendo amigo do governador, como o senhor disse, ele não conseguiu, por que o senhor, que não é amigo do governador, vai conseguir? Porque os serviços, quando a prefeitura não coloca e não cobra, fica mais fácil de não ter exposição. Por que o governador teve tanta pressão e se expôs em relação ao ML? O prefeito não fez a cobrança, mas vocês fizeram. E com isso o governador se expôs e teve que assumir uma responsabilidade. Inclusive ameaçou mandar embora o seu secretário. Está na lei. Média e alta complexidade é responsabilidade do governo do estado. É lógico que eu tomarei a iniciativa de buscar uma parceria. Estou falando em dar uma contrapartida do município para que isso aconteça. Está na lei e será feito. Ainda só uma última pergunta em relação à saúde, em relação à demanda de consultas na área de atenção básica. Ainda existe essa falta, tem pessoas que acabam ficando horas em filas esperando por consultas e não conseguem. Como fazer com que a população seja, de fato, atendida nas unidades de saúde? Não são horas, são dias. Na unidade básica de saúde, quando não é pronto atendimento, as pessoas precisam marcar a consulta porque durante o dia tem um número mínimo. Se ela não sair, então ela está doente. Ela tem que sair 4 horas da manhã, 5 horas para ir marcar a consulta na fila do posto, sem cobertura, com chuva, com frio. É isso que está acontecendo com a nossa cidade, gente. É preciso informatizar o sistema. Primeiramente, você ter um sistema informatizado que aproveite o momento que nós temos tecnológico para facilitar a vida dessas pessoas. Ter um sistema que permita um acompanhamento desse paciente para que os médicos trabalhem de maneira interativa, para que os médicos tenham um acompanhamento desse paciente e em toda a unidade que esse paciente se dirigir, tenha um histórico do seu acompanhamento, para que o médico consiga diminuir inclusive os custos do município. Por quê? Porque ele vai saber que tipo de medicamento já foi indicado em outras vezes para esse paciente. Quando esse paciente deixar de ir numa unidade para ir num pronto atendimento ou ir no pronto-socorro, o médico saberá o que já foi receitado pelo outro médico, e isso trará mais transparência, mais eficiência e mais qualidade de vida para todo cidadão. Agora, falando sobre meio ambiente, candidato, eu quero saber qual a saída que o senhor pretende dar para a destinação adequada do lixo. E já aproveito e pergunto, nós tivemos a renovação do contrato de lixo recentemente na Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa, aprovado pela Câmara, inclusive 2 vereadores de sua bancada, da Rede Sustentabilidade, Pietro Arnaud e vereador Aguinel, votaram a favor dessa renovação que está sendo contestado no Ministério Público. Por que eles fizeram isso e qual a saída para o lixo? Primeiro, nós temos que perguntar para eles uma explicação pessoal dos vereadores, mas a informação que eu tenho e a decisão que a rede teve nesse dia que eu estava em Brasília foi no sentido de que eles apresentaram uma emenda ao projeto. E a emenda só pode ser aprovada depois da aprovação do projeto. Você não vota uma emenda a um projeto que não existe. E nessa emenda nós trazíamos algumas garantias e somos contrários ao aumento do que foi colocado no contrato de que não existia anteriormente. O contrato fez um aumento da demanda de serviços que não tinha previsão anterior. Isso nós somos contrários. Inclusive eu sou favorável a uma ação, mais uma ação que a OAB impetrou contra o município de Ponta Grossa. E nós achamos que isso tem que ser revisto. Agora, o meio ambiente. Quando você degrada o meio ambiente, Clarice, você tem prejuízos por muitos e muitos anos. E pasmem os senhores que estão me ouvindo. Nós voltamos a ter um lixão a céu aberto em Ponta Grossa. Milhares e milhares de toneladas de lixo estão a céu aberto novamente, num lixão que era controlado e agora virou um lixão descontrolado. É uma vergonha.
Nós estamos tendo milhares de litros de churume caindo nos rios e nos riachos de Ponta Grossa. Tem que fazer uma observação. Está com o senhor em sua campanha o ex-prefeito Péricles, que também não resolveu esse problema do lixo quando foi prefeito, inclusive teve sérios problemas, também não foi resolvido. Por que esse problema se arrasta há tanto tempo e como dar de fato uma solução? Pois é, o Péricles, quando foi prefeito, eu tinha 10 anos de idade, né? Então eu não posso te responder sobre os outros e quem cometeu erros. Se ele não fez o que devia, ele deve responder por isso, qualquer um que fez isso. Agora, o Péricles deu encaminhamento quando ele era prefeito em relação ao aterro, deixou pronto o projeto e foi abandonado. Ele teve o encaminhamento à época. Eu estou falando de agora. Eu estou falando que tem milhares de toneladas de lixo a céu aberto lá, que estão jogando churume nos nossos riachos e na nossa água. Isso é inadmissível. Nós temos agora um fundo municipal de meio ambiente. Esse fundo municipal de meio ambiente tem recursos aonde nós vamos já no primeiro ano. Isso não pode esperar. No primeiro ano, nós já vamos, primeiro, resolver o problema dessa célula o mais rápido possível para ter a destinação adequada e nós vamos procurar um novo aterro num local adequado, que eu não sei ainda, depende da conclusão de estudos, porque isso tem que ser estudado criteriosamente para a destinação correta do lixo. Concordo com a questão da usina, contanto que ela não traga impactos e que nós estudemos uma maneira onde não seja incorporado no contrato atual. Tem que ter uma nova licitação transparente, com acompanhamento inclusive dos técnicos da nossa universidade, com técnicos do ICMBio, com técnicos que acompanham essa questão do meio ambiente, porque essa situação é gravíssima e a cidade de Ponta Grossa pagará um preço muito alto pela irresponsabilidade do senhor Marcelo Rangel. Agora, falando sobre educação, candidato, o senhor fala das creches noturnas para abrigar crianças quando os pais trabalham nesse período. Como vai funcionar isso? As pessoas ainda não estão entendendo. E sobre as creches para a criança a partir dos 6 meses de idade? Bom, primeiramente, o prefeito está dizendo que é a partir dos 5 meses. Um grande equívoco, não sabe o que está falando. Porque a criança tem uma orientação que tem que ter amamentação até os 6 meses e até os 6 meses ela tem que ficar com a sua mãe. Essa é uma orientação mundial. O prefeito disse que vai colocar desde os 5 meses. Não sabe, infelizmente, o que está falando. A questão do semi-noturno é muito simples. Ponta Grossa é uma cidade grande do estado do Paraná e que merece crescer assim como as outras. Por que Maringá tem? Por que Curitiba tem, São Paulo tem e Ponta Grossa não pode ter? Primeiro, a criança não ficará o dia inteiro na escola. A mãe terá a opção de turno. É a opção. Se ela quiser colocar no período noturno, comprovando que trabalha ou estuda, ela não ficará durante o dia. Hoje nós temos milhares de mães que trabalham ou estudam à noite. Por exemplo, nos supermercados, nos shoppings. Mães que estudam nas nossas universidades. E elas deixam a sua criança de manhã e à tarde, quando a mãe vai trabalhar ou vai para a faculdade, o filho volta para casa. Então a mãe não convive com a criança, nem durante o dia, nem durante a noite. O semi-noturno será uma opção. A mãe prova que trabalha ou estuda à noite. Consequentemente, nós teremos uma nova equipe pedagógica, uma nova equipe de professores, respeitaremos a questão pedagógica, a questão da criança que tem que ter um atendimento especial, a questão, porque uma criança dessa idade ela dorme muito mais, tem várias orientações que têm que ser respeitadas. Agora, para deixar muito claro, nós teremos essa criança que abrirá a vaga durante o dia e eu atenderei a demanda que hoje está faltando para crianças de 6 meses até 3 anos de idade. Com uma ideia, eu resolvo 2 problemas. Candidato, na área de esporte, a população reclama dos ginásios esportivos que estão abandonados, principalmente nos bairros. E quando nós falamos em esporte de rendimento, Ponta Grossa não tem ginásios que estejam capacitados para receber competições oficiais. Temos o exemplo aí da arena, que virou um grande elefante aí, que ninguém consegue inaugurar essa arena. Gostaria de saber se o senhor acredita que é possível ter uma gestão de esporte voltada tanto para o esporte recreativo como para o esporte de rendimento. O esporte é importantíssimo, porque quando você trata do esporte, você está tratando da prevenção. Você tira meninos da droga, você resolve problemas de saúde que não irão acontecer, você faz interação da comunidade, dá oportunidade aos nossos trabalhadores e tudo mais. Hoje, sabe quanto é investido no esporte em Ponta Grossa? 0,5% do orçamento. É isso mesmo, 0,5%. Nós vamos mudar essa realidade de maneira gradativa, responsável, e nós teremos a volta de competições importantes, como, por exemplo, o que era a Copa Cidade Viva. Nós teremos a Copa Cidade de Ponta Grossa.
que irá interagir e levar estrutura para os bairros. E buscaremos os recursos em se tratando de grandes ginásios, porque eles têm custo de obras extremamente caro. E nós vivemos num momento de contenção de gastos. Nós vamos fazer parcerias, por exemplo, o futebol amador. Ele não tem rendimento para os clubes. É uma interação entre trabalhadores. Está atrasado. A prefeitura não está pagando arbitragem faz meses. É só um exemplo de tudo que a prefeitura não está pagando. Nós vamos ter um diálogo, participação popular, responsabilidade, e o esporte terá uma prioridade importante. Eu já atuei na área do esporte, fui chefe do centro regional e sei o quanto ele é importante para a nossa comunidade. Qual a sua proposta sobre cultura, candidato? Nós temos que descentralizar a cultura, valorizar a lei de incentivo à cultura para que nós tenhamos recursos das empresas que hoje não ficam no nosso município. Infelizmente, eu tenho poucos segundos, gostaria de me aprofundar nessa questão, mas nós temos as bibliotecas cidadãs que nós queremos levar para os bairros das cidades, a valorização dos nossos artistas locais, e teremos uma equipe técnica para ajudar aqueles que buscam esses recursos federais na área da cultura. O senhor tem 1 minuto para o encerramento. Eu quero agradecer essa oportunidade da Rádio T. Quero agradecer a oportunidade de todos os órgãos de imprensa que me convidaram nesse segundo turno. O prefeito faltou quase todos, inclusive aqui na Rádio T. Sabe por quê? Porque ele não quer ser confrontado. Porque tem muitas dúvidas que ainda pairam na cabeça das pessoas. É muito importante o debate, gente. Eu não estou, o Aliel está atacando. Não, eu não estou atacando. Atacar é quando você mente para as pessoas que as coisas estão bem. Atacar é um pai de família não ter acesso à saúde que seu filho merece. Atacar é ter uma rua esburacada em dia de chuva. Eu vou mudar essa realidade. Eu quero uma oportunidade. Eu não respondo a processo por corrupção. Acredito e amo a nossa cidade. Eu peço seu apoio, peço seu voto. Vote no 18. Ok, nós agradecemos a participação do candidato Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, aqui no nosso TNews. Rádio T, Rádio T, Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.